Neste momento, abençoados que estão aí pelo YouTube, aguardem que muita coisa boa vai acontecer em 2020 para vocês. Eu recebo que vocês deixem o YouTube um pouquinho e venham fisicamente estar conosco aqui na rua Cesário Alvim, 275 no Belenzinho, São Paulo, Brasil. É fácil chegar aqui. Se prepare, se programe para estar pessoalmente conosco. Os deuses têm que se reunir fisicamente também, não é apenas ficar pelo YouTube engordando, ok? É preciso, mesmo porque o YouTube também tem coisas que não são verdade. Todo mundo posta o que quiser por aí. E nós estamos usando a tecnologia para falar a verdade para você, tá bom? Então esteja conosco, se prepare para estar conosco em 2020. Papai, recebe essa palavra? Muito bem. E nós estamos felizes porque você está nos ouvindo, está acessando todos os vídeos que nós postamos aí. E em breve estaremos postando este de hoje. A mente de Cristo estará chegando até você. Atos capítulo 20, versos 28 e 29. O apóstolo disse assim, aliás, o apóstolo Paulo disse aqui no caso no livro de Atos, que ainda não era uma das suas cartas, ele disse: eu sei que depois de minha partida, ou de minha saída da carne, entrarão no meio de vós lobos vorazes que não perdoarão o rebanho. O que é não perdoar o rebanho? Lobos vorazes que vão começar a ensinar lixo para a igreja. Lixo religioso, religião. Toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Se você não fizer, maltratar, acusar a igreja de pecado, xingar os abençoados. E dentre vós mesmos, Paulo disse, dentre vós mesmos, nós temos visto muito isso no Ministério Crescendo em Graça. Parece que agora isso está acabando, mas sempre dentre vós mesmos, se levantarão homens que falem coisas perversas, homens e mulheres, que se levantarão para falar coisas perversas, para arrastar os discípulos atrás de si. Olha, agora é assim, hein? Aí muitos vão porque não têm convicção, não tinham convicção. A partida de Paulo, 2000 anos, gerou 2000 anos de apostasia, ou de abandono da verdadeira fé. Paulo sabia que depois de sua partida entrariam homens maus, que também são chamados na Bíblia de lobos. Lobos que muitas vezes ficam sentados dentro das congregações em graça, não é? Eles cortam as unhas e se sentam para ouvir. Depois de um tempo a unha começa a crescer de novo. E aí eles se manifestam e tem que sair porque não tem como enganar mais. Que voltariam a trazer a consciência de pecado e não perdoariam o rebanho. Hoje, pessoas que estavam conosco aqui, hoje novamente estão com consciência de pecado. Como é que isso é possível? É possível, alguém que ouviu que não tem mais pecado, comprovou que não tem mais pecado, viveu por um certo tempo até uma vida de liberdade, sem pecado, e agora estão dizendo, não, eu quero mão na minha cabeça, eu quero ouvir que o diabo está solto, e eu quero me arrepender do meu pecado. Que absurdo! Indivíduos que falariam coisas perversas e arrastariam, como a Barnabé, que foi arrastado. Barnabé foi arrastado. Só até que um dia 17 de dezembro de 1973 se manifestaria a mente de Cristo. E essa mente de Cristo que se manifestou não foi algo comum, foi algo incomum. Não nasceu ali uma nova denominação religiosa, mais uma religião na terra. Não. A mente de Cristo, ela não vem junto com religião. O que vem junto com religião é os homens estudando a Bíblia por sua própria conta. O homem estuda a Bíblia, lê a Bíblia, ora ao Senhor e diz, fui revelado. Isso não é a mente de Cristo. A mente de Cristo é algo completamente diferente disso e hoje nós sabemos muito bem isso. Através de José Luiz de Jesus Miranda, que depois se entendeu quem ele era de fato, a profecia
também de 1 Timóteo 2,5, Jesus Cristo, homem, nos comunicou essa mente, a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela não está na Bíblia toda, ela está nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Na Bíblia toda, Deus estava muitas vezes longe do homem, ele não podia se revelar porque haveria um tempo próprio para isso. E ele nos comunicou a mente de Cristo. Sim, José Luiz de Jesus Miranda disse que hoje eu posso dizer o que você vai dizer agora, nesse momento. Eu tenho a mente de Cristo. Você pode dizer isso novamente? Eu tenho a mente de Cristo. Hoje eu posso dizer isso. E hoje eu posso também recebê-lo mais uma vez, para que neste final de ano, com esta mensagem maravilhosa, eu possa compreender quem eu sou, de onde eu vim, para onde voltarei e com que corpo voltarei e de que maneira voltarei e o que eu estou fazendo aqui, feliz, reinando sobre todas as coisas. Vamos receber o apóstolo, o doutor, a última trombeta, a trombeta final, o soar da trombeta, doutor José Luiz de Jesus Miranda, Jesus Cristo homem. Vamos recebê-lo com gozo, abençoados. Abba Pai. TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo homem. Abba Pai. Boa noite. A palavra está correndo, verdade? Esse é o chamado que Deus nos deu. Isso é o que estamos escutando. A mente de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Temos falado muito sobre a unidade no ministério, mas hoje é um tema que nunca se falou neste ministério da maneira como se vai falar. No passado tocamos esse tema brevemente, com outro enfoque. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Diz: porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem o instruirá? Mas eu tenho a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Seria bom perguntar o que é a mente de Cristo. Porque eu venho dizendo isso, até mesmo no sistema eu dizia, nós temos a mente de Cristo. Mas era a mente de Cristo para repreender, a mente de Cristo para muitas coisas, mas não as corretamente explicadas pelo apóstolo Paulo. Diz, por exemplo, vamos ler o que é, a pergunta é o que é a mente de Cristo. Vamos ver isso biblicamente. Não vamos dar opiniões pessoais, vamos ver o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 1, verso 9. Efésios capítulo 1, verso 9. Estamos todos rapidinho, sim? Diz o apóstolo que ele teve esta experiência, diz, dando-nos a conhecer o mistério de quê? O que está dizendo Paulo aqui? Senhor, revela-me tua vontade. Hã? O que está dizendo Paulo aqui? Se você dizia ao apóstolo Paulo, você conhece a vontade de Deus? Ele diria, ele me deu a conhecer. Eu conheço. Em outras palavras, o que Deus pensa no paraíso, eu penso aqui na terra. Eu não tenho que ir ao paraíso para conhecer sua vontade. Ele já nos deu a conhecer. Diga, eu conheço a vontade do Senhor. Veja o que diz o verso 11 para corroborar isso. Verso 11 mesmo diz, mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, senão por revelação de quem? Quem pode dizer isso na terra? Como foi revelado isso? Você se lembra que ele disse, conheço o homem, Cristo, não sei se no corpo ou fora do corpo, que subiu ao paraíso, e ali ele me comunicou. Então, por isso é que ele diz aqui, veja, o evangelho que eu, os demais é outra história, mas eu,
o apóstolo Paulo, o evangelho que eu prego, eu não recebi nem de Pedro, nem de João, nem de ninguém. Eu não fui a Jerusalém, eu não estive com ninguém. A mim, Jesus Cristo, um dia me levou ao paraíso e me disse: Paulo, tu és o único que vai conhecer o evangelho. Então, se tu conheces a vontade de Deus e conheces agora o evangelho de Deus, isso não é parte da mente de Cristo? Capítulo 1, verso 26. O ministério. O que é um mistério? Algo que não foi revelado a quem? À mente humana? Então, isso aqui foi um mistério. Ouça o que diz Paulo. O mistério que havia estado oculto desde os séculos e o quê? E eras. Mas que agora, 2000 anos atrás, agora, ele estava falando em seu tempo, mas agora foi manifestado a seus santos, a quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os judeus. Entre os gentios, que é o quê? Cristo em vós, a esperança de glória. Então, veja isto, se tu sabes a vontade de Deus e tu conheces o Evangelho de Deus, e agora conheces os mistérios que estiveram ocultos, isso não é a mente de Cristo. Por isso é que diz Cristo em vós, ou seja, Cristo ativado na mente. Com que você serve a Deus neste pacto? Com a carne? Com o quê? Com a mente. Quer dizer que uma mente que vem a um ministério, que prega a vontade, os mistérios, fica ativada. Tu podes dizer com toda a propriedade: eu tenho a mente de Cristo. Então veja o que diz Romanos 16, 25. E ao que pode confirmar-vos segundo o que diz. Isso significa que se tu escutas a Paulo, então tu queres confirmar. Se tu não escutas o evangelho de Paulo, tu és um desconfirmado. És um automóvel sem seguro, sem placa, sem licença. És um passaporte vencido? Ou um remédio expirado? Tem que confirmar-te. Por que Deus te trouxe aqui? Para que te trouxe? Para brincar com teus sentimentos e dizer-te: porte-te bem, não faças o que é mal, passe à frente, que vamos orar por ti? Isso são sanganerias. Aqui tem que te confirmar, agarrar-te à mente. Aqui, ativar-te para que sejas um crente de mistérios, para que conheças quem tu és. Todo que vem a este ministério tem que ser confirmado. Isso não pode ficar assim. Não te podemos deixar órfão. Tu sabes que aquele que não está confirmado é um órfão. Está órfão, está bastardo, porque não conhece seu pai. Imagine que tu tenhas um papai... Eu nunca não conheci... Imagina, tu não conheces? Não sei nada dele. Como se chama? Tampouco não sei. Assim é um crente ou uma pessoa que tem espírito e não conhece de onde vem, para onde vai. Não sabe nada. Ele que sabe é fazer assim. E fazer outras orações religiosas e não sabe nada da Bíblia, não sabe nada dos mistérios de Deus. Vai à deriva, é um barco sem capitão. Onde for ele pode encalhar. Assim é que andam as preciosas pessoas abençoadas que nos rodeiam. São como barcos sem capitão. Não importa quem sejam, por mais educados, por mais posição, você vê que eles não têm rumo fixo. Olha que bom que nós podemos representar algo que dá firmeza, que dá felicidade. Tu és um tesouro em um vaso de barro. A religião não trata com o tesouro, a religião trata com o vaso.
Paulo trata com teu espírito e tu consertas teu barro como tu queres. A ideia é equipar teu espírito e depois tu tratas com teu barro. Se quer vestir de uma forma ou de outra, isso é problema teu. Isso está de tua parte. Aqui não há regras nesta igreja, isso de que tem um cartão aí para você membro, assina aí. Não, isso é no sistema. Eu quero ser membro da igreja. Bom, você já é um membro do céu. E vai ter que assinar aí a igreja é você, não é um edifício. Então Paulo diz que este era um mistério que esteve oculto. Agora, atente bem esse detalhezinho que eu vou te dizer agora. A mente de Cristo nunca esteve presente. O que esteve presente foi o pacto de Moisés que foi dado para a carne. Essa não era a mente de Cristo. Isso foram mandamentos acrescentados por causa da concupiscência e das tradições. Agora, a mente de Cristo, como Deus pensa dos mistérios, isso esteve oculto por séculos e eras. Então Deus não revelou isso a Pedro, aos apóstolos, ele espera que chegue o apóstolo Paulo. Então, a Paulo, Deus revela sua mente. Então, quando Paulo morre, se apagou o screen, a mente de Cristo se apagou outra vez. Uma vez Paulo morre, já a mente de Cristo sai da terra e entra a diversidade. A diversidade é, eu penso assim, tu pensas assado, o outro pensa assim, tu és batista, tu és pentecostal, tu és evangélico, tu és carismático, tu és católico, católico tradicional, católico carismático, presbiteriano, porque já a mente de Cristo desapareceu da terra. Todos pensam diferentes, há muitas religiões, porque a mente de Cristo não está ativada. Quando se ativa a mente de Cristo, então todos falam a mesma coisa. Em Colômbia falam o mesmo, no Brasil falam o mesmo, em El Salvador falam o mesmo, em Guatemala falam o mesmo, em Porto Rico falam o mesmo, em Miami falam o mesmo, porque é a mente de Cristo. Imagine uma mente que fala várias coisas ao mesmo tempo. Tem que ser uma só mente, a mente de Cristo. Vamos ver em 1 Coríntios, o próximo livro, capítulo 1, aí mesmo onde estivemos, veja o detalhe do verso 12. E nós não recebemos o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus. Tu notas que o Espírito do mundo é com E minúsculo? Alô? É 2,12, perdão. Eu disse 1,12. Bom, aí havia diversidade mesmo, né? 2,12. E nós não recebemos o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para quê? Para brincar. Para que os pelos nos arrepiem. Para uma experiência mística. Para ver ghost, fantasmas voando. Para quê que se nos manifestou a mente de Cristo? Para que saibamos o que Deus nos concedeu. Você sabe o que Deus nos concedeu? Se você não sabe nesta noite, você não está confirmado. Você não ativou a mente de Cristo. Tem que vir aqui e ficar uns mesezinhos enquanto ativamos a mente de Cristo e levamos você a reinar em vida. E não é por necessidades econômicas. Se está em Cuba, de Cuba envia uma carta para que estamos reinando em vida, estamos prósperos, porque a mente de Cristo não respeita as condições de um governo. Se nós ativamos a mente de Cristo em você, rapaz, você muda teu lamento em baile. E ainda que tenha as necessidades econômicas, começas a falar em seguida, isso são mentiras passageiras, tudo vai melhor. Se rompeu o matrimônio, esse é um abençoado que não me entendeu, não pode se falar, vai, tranquilo. E não falas mal dele tampouco. Porque o que tem a mente de Cristo não fala mal de ninguém. Você não tem que
ver a mente de Cristo, você começa a ver as coisas diferentes. Se tens uma enfermidade, bom, Deus sabia disto, mas eu recebo que já estou curado, tranquilo, fique aí. Fale ao corpo. O corpo não, porque atente bem, nós não recebemos a mente do mundo, o espírito do mundo. A mente é a mente natural, mas Paulo diz aqui que nós já não temos essa opção de sustentar a mente do mundo, espírito. Espírito significa opinião, pensamento, atitude. Nós não recebemos a mente do psicólogo tal, nós não recebemos a este ou aquele. Tudo isso são grandes escritores e filósofos. Eu já não trato com essas porcarias de livros. Já a minha vida não está dependendo de detalhes de fulano, de que eu estudei, que Platão disse, que aquele disse. Não é isso. Eu já não tenho esse tipo de espírito. Eu tenho a opinião mais alta do universo, do Criador do universo. Se me meteu por dentro, me faz pensar como ele pensa. Por isso, você veja que esse ministério, quando você chega, você encontra, espero, pessoas que te saúdam, abençoado, como estás? E pessoas que não se queixam, sempre estão com um proceder, boa tarde, boa noite, respeitosos. Se você ver aqui que falta o respeito com alguém, ou que o maltratem, ou que te diz algo fora de ordem, é que não tem a mente de Cristo ativada. Mas pastor, é que ele leva aqui 10 anos e eu cheguei outro dia, 10 anos perdendo tempo aqui dentro. Aqui se perde tempo também. Quando você vê um homem que se envolve com uma mulher e começa, esse aí está faltando ativar a mente de Cristo. A pessoa tem que ser respeitosa, tem que andar com respeito. Mesmo que se namore com respeito, você sabe? Eu não posso desvirtuar isto, imagina. Eu não quero fazer-te culpado de que tu venhas aqui e goste de alguém. Com respeito, trate, quem sabe, não? Aqui surgem muitas coisas. Aqui se separa gente, se une gente. Tudo depende da condição de onde vem. Mas o que tem a mente de Cristo ativada sempre se porta bem aqui dentro, fora, onde estiver. No aeroporto, veja, eu tenho ver pessoas que passaram coisas más no aeroporto. Bom, me levaram a pé. E os demais gritando, pobrezinha, abençoada ali. Quando me tocou a mim, eu esperava um avião tranquilo. Se eu tenho que chegar, eu vou ficar aqui. Se eu não for para Porto Rico, eu vou em outro avião, mas está tudo tranquilo. Fique tranquila, a culpa não é tua. Ela me meteu em primeira classe, veja, no avião. Os demais lutando, nem puderam ir e nem foram de primeira classe. Se alcança mais quando você tem um bom proceder, um bom trato. Não lastime a ninguém. Ainda que lastimem, que falem mal de ti. Quando tu tens a mente de Cristo, tu és como Cristo. Tu não maltratas, tu não lastimas, tu te pões no lugar da outra pessoa e como que pensa, caramba, ela está funcionando assim por isso, me respondeu assim por isto, por aquilo. Algo está acontecendo com ela. Por que gritar, por que maltratar? O que tem a mente de Cristo ativada, trata como se Cristo estivesse aqui na terra. É a mente de Cristo. Não estamos falando de um cassete, é a mente de Cristo. Não estamos falando de uma experiência carismática que tu tivestes por lá. Não, nós não recebemos o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus. Tu sabes o que há no sistema? No sistema olha, quando tu sejas batizado com o Espírito Santo, sim. E o que acontece? Isso é uma experiência. Tu te pões e você vai, estão batendo, rapaz, isso é tremendo. Quando é selado com o Espírito Santo, quando tu vais a uma experiência carismática, que te levantas assim no ar, isso é uma coisa, veja, eu fui a essa reunião, e havia um sentir, havia uma coisa, me arrepiar os pelos. Mas a mente de Cristo te foi ativada? Conhecestes os mistérios de Deus? Conhecestes a vontade de Deus? Assim anda a religião, que não está confirmada, porque estão em uma atitude.
O sistema o que faz é buscando milagreiros e curandeiros. Veja, chega fulano, tal, que põe as mãos na pessoa e a pessoa vai e cai para trás. Buscando experiências carismáticas. Isso não se trata de que tu sintas, ou que eu tive uma experiência quando eu era pequenininho, ou quando eu era pequenininha, que eu vi umas coisas que subiam pela parede. Isso aqui não vale um centavo, essa é a tua experiência. Pode ficar contigo se você quiser, eu não quero. Fica com ela. Se te ajuda em alguma coisa, fica com ela. Mas isso não vai te servir. O que te faz bem é que te conheças. Número 1, a vontade de Deus. Número 2, os mistérios de Deus. Número 3, o Evangelho das inescrutáveis riquezas de Cristo. É isso que vai te ajudar. Isso é o que ajuda. Quantos têm a mente de Cristo aqui? Quantos? Olha, muitos, hein? Mas quantas mentes há aqui? Uma. Mas tu não disseste que tu tens a mente de Cristo? Pois então são 200, 300 mentes. Hã? É uma mente. Então, o que está buscando Deus? Que tu opines de uma forma e o outro opine de outra? Se é uma mente não pode dizer sim, não. Uma mente fala a mesma coisa. Olha, poderá o Senhor fazer com que tu compreendas o que estamos falando? Poderá o Senhor, lá por longe, pegar uma pessoa que com diferentes culturas, idiosincrasias, experiências, por lá, e que pense igualzinho que tu, que estás aqui em Miami? Como se alcança isso? Com a mente de Cristo. Agora, com a mente desse país, se consegue? Não, porque essa é a mente desse país, é o espírito desse país, é a idiosincrasia, a cultura desse país. Então, assim não se pode conseguir a mente de Cristo. Mas, pastor, e você crê que se possa um dia, todo o mundo inteiro, possamos pôr eles a pensar igualzinho como você pensa? Isso é, sim, é um mistério. E tu sabes que isso não se conseguiu até este dia? Não se conseguiu. Não se conseguiu, você não vê que os homens pensam diferente? Ou seja, cada qual, eu decido a minha maneira. Isso aqui, neste pacto, não pode ser. Eu me lembro quando eu cheguei no sistema que o pastor, onde eu ia visitar, ele disse, depois que Cristo seja o teu centro, aqui tu cabes, pense como você pensar. Aqui respeitamos tua forma de pensar, se tu não crês nisto, eu creio. E que mente é essa? E naturalmente, com razão, essa congregação se dividiu como 12 vezes. Porque todos pensam diferente. Um dia, pois, cansei já, não penso como ele. Aqui você não pode pensar diferente. Você tem que pensar como Cristo pensa. Digo, se é Cristo quem está governando este ministério, porque se é uma experiência minha, se é minhas convicções, se é o que eu inventei, isso cedo ou tarde vai se descobrir. Mas, como tu confiar em que não sou eu? Se o que eu digo está aqui. Agora, o dia que eu disser, irmãos, veja, isso está aí, mas eu tive minhas coisas à parte. Então diz, então assim as coisas estarão mal. Mas hoje o que nós cremos que a mente de Cristo se manifestou no apóstolo Paulo e ele escreveu. Quer dizer que mais ninguém pode escrever. Já ele escreveu. Ele escreveu o quê? 14 livros. Ou seja, nossas bases de fé, nossos dias são o que esse homem, o perito arquiteto,
se manifestou a ele e ele escreveu. Então é uma mente ativada em todos os seus ministros competentes. Veja o que diz Efésios capítulo 4, verso 15. Senão que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, que é quem? Quem é a cabeça? E o que está na cabeça? A mente. Como alcançamos isso? Com instruções, porque eu tenho meu anjo que me fala. Olha, isso não é isso, não faça aqui, vá lá com calma, tranquilo, não te defendas, nem aquele nem este. Se esta noite vem e te monta aí, tranquilo, que você vai com eles tranquilos aí. Mas não vai ofender de não. Eu com a mente de Cristo, eu não tenho que me defender, nem gritar, nem alçar minha voz, nem mudar o meu rosto. Cristo tem que estar governado pela mente de Cristo. Por isso esse irmão está te molestando e não importa que ele me moleste 10 vezes. Ele é um sozinho para lutar. Ele vai perder tempo. Se atende com respeito, se trata a causa, mas isso de maltratar não deve estar em você. Por que você tem que estar pelejando sempre com os demais, que o trabalho em tudo, ter uma cara aí de ogro? Agarre as coisas com um sorriso tranquilo, trate bem os demais, pense nos demais. Não é assim a mente de Cristo? Que veio a samaritana com seus problemas. Mulher, eu tenho água, eu vou te dar água a ti. Vai saber se você namorou dele. Ah, que bom. Calma, tranquila. E depois veio um leproso. E você namorou porque ele disse, filho meu, o pecado te é tirado, se levante. Ele se levantou, ele sempre tinha uma resposta para todo mundo. Por isso, quando a mente de Cristo se ativa em ti, as pessoas te buscam, no trabalho te buscam, onde quer que for, as pessoas te buscam. Quando tu és um indivíduo que ninguém te busca, pergunta por quê. Por que teus amigos não querem que tu os chame? Por que mudam até o telefone, te mentem? Tá sempre ocupado? Porque você é um pesado, rapaz. O que acontece contigo? Que tu não tens proceder, as pessoas não gostam de ti, a mente de Cristo não está ativada em ti. Quando se ativa a mente, que fica sozinha há muito tempo, é por isso, porque ativa a mente de Cristo aí, seja amorosa, tu sabes? Digo, estamos falando de todas as tuas necessidades. A mente de Cristo, veja, é para prosperar-te, para enriquecer-te, para curar-te, para tudo. Se essa é a mente de Cristo, como as pessoas deste mundo com a mente de Cristo possam estar sempre se queixando? Algo mal tem que haver aí. Sempre se queixando. E sempre se queixando. E quando um fala, uma queixa. Lá por telefone, uma queixa. E sempre uma queixa, e uma queixa, e um problema. E lançando a culpa, não, que aquele, que aquela, que aquilo. Isso não é a mente de Cristo. Quando uma pessoa tem a mente de Cristo te fala. Veja, eu tenho um pai alcoólatra. E quando comecei a compreender estas coisas, em seguida senti compaixão por ele. Me ofendeu, olha, eu tinha um problema bem sério com meu papai, era alcoólatra, imagine. Quando a mente de Cristo se ativou, senti lástima, pobrezinho, que me podia dar, se não tinha nada para dar. Em seguida, e mais não tem nem que perdoar, só fica tudo resolvido aí. Em seguida foi o amei. Veja que ele me diz, papi a mim. Veja, em vez dele ser meu pai, ele me chamou de papai. De momento, isso virou. Fiquei mais alto que ele, porque aquele que ama está em autoridade por amar. Por isso aqui a Bíblia diz que o amor de Cristo foi derramado por teus corações. Tu podes tudo em Cristo que te fortalece. Você tem que parar com essa situação. E deixa de estar falando com os demais. Fala com teus anjos. Fala com o pacto. Deixa de estar buscando tanto aconselhamento. Isso é perigoso. Isso de estar dizendo tuas coisas pessoais a uma amiga, um amigo, isso o Senhor não se agrada. Não te lembras que Isaías disse desde o menininho que esse menininho era Deus, Pai eterno, príncipe da paz,
conselheiro. Isso está num psicólogo, num psiquiatra, pedindo opiniões de espírito deste mundo, quando tu tens o Espírito de Deus em ti, para pensar como Cristo? Olha, se há um psicólogo aqui, vai ficar sem trabalho, hein? Digo, sem trabalho dos daqui de dentro. Lá fora há muitas vítimas que podem buscar trabalho. Olha, tu sabes que no Velho Testamento vinham falando disto, que isto iria acontecer, os profetas vinham dizendo: este pacto que está aqui vai passar, isso é lei, venha um pacto. Busque rapidinho para terminar, eu sei que o tempo está a nosso favor, mas Hebreus 10, 15, 16. Hebreus 10, 16. Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém minhas leis, onde? Veja aí, este é o teu coração, a mente. Este é o que pulsa sangue. Teu coração é isto, a mente. Porém minhas leis em seus corações, e acrescenta que ele mesmo em suas mentes, as escreverei. Acrescenta, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e transgressões. O profeta falou. Agora Paulo verifica aqui dizendo: vem um pacto onde Deus não vai tratar com os 10 mandamentos escritos em tábuas. Deus não vai tratar com mandamentos de homens. Deus não vai tratar com alguém que te diz: veja, tu fizestes isso porque eu estive contigo e com aquele, e a mim me está que tu... Um momentinho, veja. Eu tenho as leis em meu coração. Eu não necessito de tua ajuda. Digo, se a pessoa está incorreta, porque tem gente que gosta de manipular. Não te deixes que te manipulem os teus amigos. Tenha cuidado com essa gente que sempre está te adivinhando se viria um pacto maravilhoso que iria escrever. Atente bem, eu não posso manipular a ti. Por quê? Porque o mesmo que eu tenho escrito a ti é o mesmo que tu tens escrito aí. E mais, tu deves saber se eu estou falando a verdade ou não. Tu tens que ser entendido. Esse homem está falando a verdade, porque ele está tratando de convencer. Eu dou testemunho no meu coração que isso aqui é verdade. Se tu estás aqui duvidando de mim, tu és um cabeção. Algo mal te acontece que você não consegue entender? Como é que tu não vais entender uma coisa tão simples que até as crianças na escola dominical entendem? Isto é fácil de entender. Está escrito em teu idioma, com as bases bíblicas. Está bem que durante um monte de gente por lá que nunca conheceu, nunca mais escutou, que chega um prejuízo primeiro. Tenha cuidado, que isto, que aquilo, que os demônios estão com ele. E se te pegas a ele, te apega o demônio e você vai... E dizem 1000 barbaridades para você. Mas tu não. Tu estás me ouvindo, tu estás vendo as partes claramente. Se tu tiveres medo deste ministério é porque tu tens um espírito de temor em cima que te danificaram em teu país, teus pais que te ferraram as mentes. E mais, tu tens a mente... Não cabe nem a verdade de Deus em tua mente. Tu és um parasita que não podes entender a palavra do Senhor tão fácil e tão bela que é para fazer-te bem. Tu não podes estar sofrendo demasiado. Se isto é simples, veste, olha, viste, me deu coragem agora. Digo, imitando a mente de Cristo, sabes? Cristo chegou à moça samaritana, mas ele disse, vai, você tem que nascer de novo, a Nicodemos. Romanos 1,5, e com isso terminamos. E por quem recebemos a graça para obediência à fé em todas as nações? Por quem recebemos a graça
A graça funciona sem apostolado? Uma igreja que não tem apóstolo, o que é? Diversão. Por quem recebemos a graça e o apostolado, com que propósito? Para obediência a quê? A quê? E o que é a fé? A mente de Cristo. A fé crê naquilo que a mente de Cristo diz que você deve crer. Não é uma fé cega, não é uma fé que você usa. Não, eu tenho uma fé muito grande desde pequenininha. É tão grande que tens que não podes nem entender a verdadeira fé. Oh, eu desde pequeno eu tenho sido um ilustre. Minha mamãe sempre me disse que eu era muito especial. Oh, a minha fé é bem grande. Maior que a de Cristo já, né? A fé não é um sentir. A fé é algo escrito. Que a regra de fé tu fazias conforme o que está revelado. Tu tens que morrer a essas opiniões pessoais tuas. Tu não pode seguir com isso de que minha avó, meu avô, esqueça essa gente quieta, deixa eles quietos. Eles não te ensinaram nada. É que desde pequenininho, porque isto, sempre senti. Morre a todas essas coisas pessoais tuas. Tu tens que morrer a todas essas experiências pessoais. De teu país, de teu governo, de tua cultura, de teu sobrenome, conseguir, deixa isso. Defenda teu país na política, mas aqui não, deixa teu país quieto. Porque tua cidadania não está na terra, tua cidadania é dos céus. Vou terminar dizendo isto. A mente de Cristo foi manifestada a um homem chamado Paulo. Paulo morreu e a mente de Cristo desapareceu da terra. Mas Paulo disse, depois de minha partida, vem outro. Agora esse outro não veio para escrever. Ele vai explicar. Ele não vai escrever nada novo. Digo, não quer dizer que não possamos escrever um livro do que está escrito. Das explicações de como levantar o edifício, isso se pode, e estamos fazendo. Em seu tempo, no tempo do Senhor. Mas houve um homem que Deus deu à sua mente e disse, escreve, o meteu até preso aí para que tivesse tempo de editar. Escreve e põe o fundamento, mas não é para ti, Paulo, tu não vai explicar isto. Senhor, mas passei tanto trabalho. Não, você não pode. Isto se te dá a ti e depois de ti tu desapareces. Timóteo não vai poder nem pôr nada. Isto vai ficar aqui, depois de tua partida não vai haver mais graça. Não, a minha mente vai cessar. O que vem são gente que não perdoará o rebanho, e aquele diz aquilo e esse isto. Vem o que tu vês hoje, as religiões, morte na panela. A maior confusão religiosa dos séculos. Que tu tens que sair daí. Se tu queres que te ative a mente de Cristo. Não, pastor, é que eu vou numa igreja por aí que o pastor é melhor. Tenha cuidado. Se não está submetido à graça, vai te fazer dano a ele e a ti. Estás correndo perigo. Então ele disse, vem outro. Vem outro. Ele, esse outro, quando se manifestar, ele levará a obediência à fé a todas as nações. Ele vai conseguir, porque não é ele, são meus anjos por trás dele, levando a palavra por toda parte. Vamos estar em pé. E diga a quem está ao teu lado, eu tenho a mente de Cristo. Eu conheço os mistérios. À vontade. Santo é o Senhor, por isso estamos aqui hoje, reunidos para exaltar a esse Deus. Abba, Pai, vamos louvar.
Anjos reunidos para ti em exaltação, anjos que hoje louvam o teu nome. Hoje os deuses na terra entoam esta canção que diz: Santo é o Senhor. Anjos reunidos para ti em exaltação, anjos que hoje louvam o teu nome. Hoje os deuses na terra entoam esta canção que diz: Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor, digno de suprema exaltação. Santo, Santo é o Senhor, soberano sobre toda, soberano sobre toda, soberano sobre toda a criação. Anjos reunidos para ti em exaltação, anjos que hoje louvam o teu nome. Hoje os deuses na terra entoam esta canção que diz: Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor, digno de suprema exaltação. Santo, Santo é o Senhor, soberano sobre toda, soberano sobre toda, soberano